Então, a Vânia vai fazer a prece, depois vai fazer a leitura, e hoje a gente vai começar, como eu já tinha mandado no grupo, começar pelo capítulo primeiro, a gente está no capítulo primeiro ainda, da Carta aos Romanos, e vamos estudar o versículo 20, cujo título é Coisas Invisíveis. A Vânia, se quiser, pode ler o versículo inteiro, né? Coisas Invisíveis é só uma parte desse versículo. E aí, então, faz o primeiro comentário e depois a gente também pode fazer como no Evangelho no Lar, tá bom? Então, eu passo a palavra para a Vânia, para ela dar continuidade, uma vez que já deu o horário. Eu quero desejar uma boa noite a todos. Gostaria de saber se o som está chegando de acordo. Está normal. Para mim está normal. Boa noite a todos. Boa noite. Vânia, é normal para mim também, querida. Está normal. Aqui, ótimo. Para mim também está tudo normal. Ótimo. Para mim também está tudo normal. Eu quero dar as boas-vindas a todos. É a primeira vez que eu participarei do grupo. Sinto-me honrada e feliz de poder dar a minha pequenina contribuição com esse estudo. E, então, neste momento, nós vamos dar início ao estudo das cartas de Paulo, não sem antes elevarmos o nosso pensamento a Deus, ao nosso Pai Celestial, para que assim possamos rogar ao nosso Pai que a nossa mente, o nosso coração estejam em sintonia, possam estar preparados para assimilar, internalizar a lição que hoje nós vamos estudar com base no texto de Emmanuel, o capítulo 1, versículo 20, que será lido, e depois, como disse o Ezequiel, depois que eu fizer a leitura, os primeiros comentários, todos poderão dar a sua contribuição. Assim, façamos uma prece para abrirmos o estudo de hoje. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Então, agora, eu farei a leitura do versículo e também o texto base, que é do benfeitor Emmanuel, ditado a Francisco Cândido Xavier. Então, o versículo: sua realidade invisível, seu eterno poder e sua divindade tornou-se inteligível desde a criação do mundo através das criaturas, de sorte que não tem desculpa. Romanos 1:20. Lembremos que Romanos se refere à comunidade cristã em Roma, na qual Paulo não foi fundador, mas em sua epístola, em sua carta, ele nos traz muitos versículos que serão esmiuçados, estudados paulatinamente, aos pouquinhos, por todos nós e juntos. Então, vamos ao texto de hoje. Coisas invisíveis. Esta mensagem é a de número 55 do livro Pão Nosso, ditado por Emmanuel a Francisco Cândido Xavier. Vamos então à leitura. O espetáculo da criação universal é a mais forte de todas as manifestações contra o materialismo negativista, filho da ignorância ou
da insensatez. São as coisas criadas que falam mais justamente da natureza invisível. Onde há atividade que se desdobre sem base, toda forma inteligente nasceu de uma disposição inteligente. O homem conhece apenas as causas de suas realizações transitórias, ignorando, contudo, os motivos complexos de cada ângulo do caminho. A paisagem exterior, que lhe afeta o sensório, é uma parte minúscula do acervo de criações divinas, que lhe sustentam o habitat, condicionado às suas possibilidades de aproveitamento. O olho humano não verá além do limite da sua capacidade de suportação. A criatura conviverá com seres de que necessita no trabalho de elevação e receberá ambiente adequado aos seus imperativos de aperfeiçoamento e progresso, mas que ninguém resuma a expressão vital da esfera em que respira no que os dedos mortais são suscetíveis de apalpar. Os objetos visíveis, no campo de formas efêmeras, constituem breve e transitória resultante das forças invisíveis no plano eterno. Cumpre os deveres que te cabem e receberás os direitos que te esperam. Faze corretamente o que te pede o dia de hoje e não precisarás repetir a experiência amanhã. Este é o nosso texto, falando de coisas invisíveis, referentes ao capítulo 1, versículo 20, da epístola da carta de Paulo aos Romanos. Então, falando de coisas invisíveis, Paulo já nos fala da divindade, já nos fala de Deus, nosso Pai Celestial, que, de fato, nós não podemos ver, ouvir, apalpar com os nossos sentidos grosseiros, mas há ainda quem nos peça, me prove que Deus existe, numa clara manifestação materialista. Normalmente, a esses que não creem, nós responderíamos: ora, Deus se manifesta por tudo aquilo que existe e não foi criado por mãos humanas. Assim, então, o sol, as estrelas, as montanhas, os mares, os lagos, os fenômenos meteorológicos, tudo isso não foi criado pelo ser humano. Portanto, é uma obra divina, é uma criação do Pai Celestial. Entretanto, é impossível fazer ver àquele que não quer enxergar, porque enxergar não é tão somente a capacidade de ver através do nosso órgão físico. Ver indica muito além do que se toca, do que se cheira, do que se tateia. E para dar um exemplo disso, como eu disse, aquele que não quer crer, não adianta. É como se nós procurássemos ensinar as propriedades da luz àquele que é cego. Completamente impossível. Então, não fiquemos preocupados, não entremos em desavença, em contendas com aqueles que não acreditam em Deus, porque é pura perda de tempo. Chegará um momento em que o materialista convicto se dará conta da presença de Deus, dessas coisas invisíveis na sua vida. E para exemplificar esta questão de que nossos sentidos grosseiros não conseguem captar muito da realidade invisível, eu daria o exemplo dos cães. Os cães
têm uma capacidade auditiva muito maior que nós, seres humanos. A nossa capacidade de ouvir, ela vai de um intervalo de 20 a 20 mil hertz, que é a frequência que nós conseguimos captar com os nossos ouvidos humanos. Então, tudo que estiver abaixo de 20 é considerado um infrassom. Tudo que estiver acima de 20 mil é considerado ultrassom. Entretanto, os cães são capazes de ouvir numa faixa de 18, portanto, abaixo daquela de 20, que nós podemos captar, e vão até 40 mil. O nosso máximo é 20 mil. E eu perguntaria, o fato de não conseguirmos captar esses sons inaudíveis para nós, quer dizer que isso não exista? Absolutamente. Existe, mas nós, em nossos sentidos, com os nossos 5 sentidos, nós não conseguimos captar. Isto é só um exemplo para ilustrar as coisas invisíveis que nós não conseguimos captar. Mas sabemos que, por exemplo, o ultrassom tem uma grande serventia nas questões da medicina. Então, quando uma mulher que está grávida deseja saber qual é o sexo da criança, através de uma ultrassonografia, será possível verificar. Então, nós vemos que muita coisa nós não conseguimos captar. Entretanto, isso não quer dizer que elas não existam. E o benfeitor Emmanuel nos recomenda que nós devemos nos ater a cumprir com os nossos deveres. Num dado momento, ele nos recomenda isso, no final do nosso texto base de estudo. Mas que deveres são esses? Seriam tão somente os deveres no trabalho, no nosso estrito círculo familiar, dever de trabalhar, ou dever cívico de votar, enfim, ou um dever que devemos pagar as nossas contas em dia? Será que é somente a esses deveres que Emmanuel se prende a nos recomendar? Certamente que não. Os nossos deveres são na esfera moral. Então, é seguirmos a lei de amor instituída por nosso Pai Celestial. Então, é o dever moral para com o nosso próximo, para conosco mesmo. Afinal, Jesus nos recomendou amar ao próximo como a si mesmo e a Deus sobre todas as coisas. Portanto, este dever é aquele a que se refere o nosso amigo do plano espiritual, Emmanuel, mentor de Chico em sua última encarnação. Mas ele ainda acrescenta na frase o seguinte, que receberemos os direitos que nos esperam. Ora, fiquei pensando, quais serão esses direitos que nos esperam? E eu acredito que seja mais conhecimento para nos apropriarmos desta realidade infinita que, por ora, nos foge diante de termos este corpo físico que nos embota a consciência e não nos permite ver com mais amplitude esta realidade invisível. Mas, certamente, à medida que avançarmos em conhecimento e moralidade, nós, aos poucos, teremos uma visão mais ampla para conhecer este mundo, essas coisas invisíveis. E mais, que dizer da mediunidade, daquela pessoa que vê o que o outro, a maioria, não vê,
que escuta o que a maioria não escuta, que percebe o que a maioria não percebe. Então, quando somos materialistas, nós nos pautamos apenas por aquilo que os nossos sentidos podem captar. Então, vamos dizer de alguém que ouviu algo que nós não ouvimos, está mentindo, está inventando. Mas, quando temos o conhecimento que a doutrina espírita nos traz, nos dando uma base filosófica, científica e religiosa, nós entendemos que esse plano invisível existe e coexistindo conosco o tempo todo. Já nos disseram que o plano físico é uma cópia, é uma xerox em preto e branco de uma realidade muito mais ampla, muito melhorada, toda colorida. Então, nós sabemos que vivemos num mundo de expiações e de provas. Castigo? Não. Oportunidade. Todos nós que estamos aqui na Terra, estamos aqui para passar pelas provas, pelas expiações, a fim de nos melhorarmos, obtermos o aprendizado necessário com as experiências que passaremos junto aos nossos irmãos, seja no círculo estrito familiar, seja no ambiente de trabalho, num templo religioso, seja qual seja, com a nossa vizinhança, com os amigos na escola, enfim. Nós precisamos estarmos uns com os outros para que possamos aprender. E Deus se faz diariamente presente em nossas vidas através da instituição de leis morais que regem a nossa vida. Nós não vemos, mas sentimos os seus efeitos. Então, no livro dos Espíritos, existe um capítulo específico, é a parte 3ª, que nos traz as leis morais instituídas pelo nosso Pai Celestial. Então, são leis que não podemos pegar, que não podemos ver, mas que sentimos no dia a dia de nossas existências. Temos a lei de adoração, a lei do trabalho. Eu até brinco, né? Há pessoas que dizem, quem inventou o trabalho? Se eu pego quem inventou o trabalho. Ora, quem inventou, quem criou, quem instituiu essa lei, foi Deus nosso Pai, porque o trabalho é uma das mais poderosas forças que nos impulsiona à frente para ganharmos a nossa vida, materialmente falando, mas também para desenvolver a nossa inteligência, o nosso raciocínio. Temos a lei de reprodução, que faz com que tenhamos a possibilidade de vir ao planeta, ganhando um novo corpo, a fim de passar por novas experiências. É a misericórdia divina a nosso favor, nos propiciando a lei do progresso. Então, mais uma lei moral. Temos a lei de conservação, de destruição, lei de sociedade, que nos coloca, a lei de sociedade, a necessidade de convivermos uns com os outros, porque se nós vivermos sozinhos, a quem faremos bem? Não é mesmo? E é fazendo bem, sendo testados em nossa tolerância, em nossa paciência, é que nós vamos aprendendo duramente, por vezes, as lições que a vida nos traz. Este plano invisível, essas questões que muitas vezes no automatismo da vida nós vamos deixando para lá, vamos passando de forma meio que inconsciente, mas nós estamos aqui hoje estudando as cartas de Paulo, este grande apóstolo dos gentios, então, o apóstolo daqueles que não eram judeus, e nós estamos aqui estudando para trazer para o hoje, né, em nossa vida,
o que é Deus, o que são essas coisas invisíveis. Há 2000 anos, essas palavras foram pronunciadas, e então nós percebemos que há uma necessidade de nossa parte de nos compenetrarmos, de refletirmos, de sairmos deste automatismo. Temos também, só para finalizar o meu comentário, eu não sei, tem uma... Ai, eu estava, perdoe-me, estava recebendo aqui uma ligação. Oi, perdão, deixa eu ver se eu consigo aqui. Isto. Perdoe-me que a primeira vez acontece essas coisas ao vivo, né? Mas, enfim, temos a lei de igualdade, liberdade e a maior dentre todas elas, a lei de amor, justiça e caridade. Esta é a lei maior que engloba as nossas vidas. Então, Deus, no alto de sua infinita misericórdia, faz com que a justiça seja cumprida, entretanto, com amor, com caridade. E nós sabemos que, atreladas a todas essas leis morais, nós temos, então, a lei de causa e efeito, que atrela tudo. E depois, se houver tempo, eu também farei os comentários a respeito desta lei, que seria o próximo tema, a cada um segundo suas obras. Neste momento, então, eu vou passar a palavra para o meu amigo Ezequiel, para que ele possa contribuir conosco com seus comentários. Ok, parabéns, Vânia, excelentes comentários. Bom, o Paulo fala das coisas que não são visíveis aos olhos. E tem uma frase que se diz que o que é essencial é invisível aos olhos. O mundo espiritual, nós não percebemos, na realidade, salvo as situações, como foi dito há pouco pela Vânia, das pessoas que têm mediunidade, ou, então, que conseguem fazer a projeção extrafísica consciente. Então, nós vamos passar a perceber, com o nosso outro corpo de expressão, que é o corpo perispiritual, das realidades que não são percebidas e que são invisíveis aos nossos olhos. Paulo se refere, no estudo, às coisas que não são perceptíveis a nós, mas que, embora não sejam percebidas, elas existem e são criadas por Deus. E Emmanuel nos comenta que há todo um mundo, ou mais que isso até, na realidade, universo ou universos, que não fazem parte dessa mesma estrutura de vibração, dessa que nós nos encontramos momentaneamente vivendo as experiências. Porque, na realidade, a vida verdadeira, infelizmente, ela se expressa não no mundo em que estamos, no momento, vivendo a nossa experiência, mas no mundo espiritual. É no mundo espiritual onde há a perenidade, a eternidade, porque nós somos todos imortais a partir do momento que Deus nos criou, mas nos criou simples e ignorantes, e o nosso aperfeiçoamento ele se dá nos mundos físicos, nos mundos carnais, ao menos na etapa de evolução em que nos encontramos. Porque na medida em que nós nos aperfeiçoamos e evoluímos, o nosso aperfeiçoamento não se dá mais em mundos físicos, não materiais. Ele prossegue nos mundos que também para nós são invisíveis. Porque há mundos em que as agências espaciais enviam equipamentos e máquinas, etc. E aparentemente nesses mundos não tem nada. Como, por exemplo, já se enviou para Júpiter, para Saturno, para Marte, inclusive, e não se percebe. Então se diz que lá não tem vida. Mas é porque, na realidade, esses planetas já passaram por níveis de evolução, no qual eles agora não têm mais vida de expiações e provas, e vivem já numa etapa acima. Como também, por exemplo, Vênus e Mercúrio.
não é? São locais que não é possível a vida como no planeta Terra, porque é muito quente. Mas não é razoável pensar que lá não tem vida, porque não existiria sentido ter tantas coisas criadas para não ter nada. Então, nós sabemos, por exemplo, que em Vênus é um mundo já muito superior ao nosso. E, na realidade, o planeta Terra, dentre os mundos considerados, na realidade, planetas, né? A gente fala mundo e fala em planetas. Porque Plutão, nós sabemos que foi desclassificado, não é mais considerado pela ciência como planeta. Então, dentre os planetas considerados pela ciência como tal, a Terra é o mundo mais atrasado. Então, nós vemos que os mundos onde há a vida, como a nossa, a vida física, normalmente são mundos primitivos ou mundo de expiações e provas. É certo que há mundos em que, embora não haja vida como a nossa, são também inferiores. No entanto, não significa, de toda forma, que onde não se vê, não existe nada. Em tudo há vida. O nada não existe. Agora, a grande questão é que, aqui no finalzinho desse texto, Emmanuel fala com muita propriedade uma questão que, ao meu ver, é uma das mais importantes do texto. O texto todo é lindo, nos traz muitas reflexões, mas essa parte aqui no finalzinho, eu até grifei, que diz o seguinte: cumpre os deveres que te cabem e receberás os direitos que te esperam. Ou seja, nós ouvimos invariavelmente todas as pessoas no planeta inteiro dizerem: a única coisa que eu quero, o que eu mais quero, eu só quero é ser feliz, não é? Todo mundo quer felicidade. Todos dizem isso, não é? Mas como alguém pode encontrar a felicidade estando endividado perante a justiça divina? Não é possível. E aí, então, é que a lição nos coloca que nós devemos cumprir com nossos deveres. Cumprir com esses deveres é corrigir as rotas, os caminhos, corrigir os erros, as falhas, refazer, caminhar novamente no caminho novo, para aí, então, corrigindo as falhas, é que nós vamos ter o direito de ter essa felicidade. Embora, como nós sabemos, no mundo de expiações e provas, não é possível ter a felicidade plena, a felicidade sem mescla, porquanto o próprio Cristo disse que neste mundo só tereis aflições. A felicidade não é deste mundo. Por que Jesus disse isso? Neste mundo só tereis aflições. Porque o mundo é um mundo de aflição. É um mundo de expiações e provas. E por que ele falou que a felicidade não é deste mundo? Jesus se referia à felicidade sem mescla. A felicidade plena são em mundos superiores. No mundo de expiações e provas, nós temos aflições. E nós temos aflições o tempo todo dia. É muito raro a gente estar passando momentos do dia sem nenhuma aflição. E aí, então, continua Emmanuel, nessa parte final desse parágrafo. Faze corretamente o que te pede o dia de hoje, e não precisarás repetir a experiência de amanhã. Então, na experiência de hoje, na experiência atual, o Emmanuel nos ensina que nós devemos fazer o que pede a encarnação. O nosso programa de encarnação. O nosso programa de encarnação visa corrigir os erros do passado. Visa reconciliar. E aí, então, fazendo isso, nós não vamos precisar repetir novamente a mesma experiência, que é o que ele falou aqui. Não precisará repetir a experiência amanhã. Ou seja, se nós erramos ontem, encarnamos agora para viver uma experiência, para corrigir os erros do passado, com as pessoas com as quais convivemos, e hoje estamos convivendo novamente com elas, porque é com elas que nós vamos ter que reencarnar e estar próximo. E se nós fizermos tudo direitinho, nós não vamos precisar repetir a mesma experiência.
E aqui tem uma partezinha que o Emmanuel fala exatamente isso, não é? A criatura conviverá com os seres de que necessita no trabalho de elevação e receberá ambiente adequado aos seus imperativos de aperfeiçoamento e progresso. Ou seja, a gente reencarna no seio da família e dos parentes e das pessoas da nossa relação, é que nós precisamos reencarnar. Nós não vamos reencarnar com pessoas diferentes. Se a gente tem problemas com determinadas pessoas, é junto delas que nós vamos reencarnar. Por vezes, recebendo como filho, ou como marido, ou como esposa, ou como parente próximo. Mas nós vamos receber. E nós vamos conviver para corrigir. Porque Deus é amor. E Ele quer que nós paguemos o mal com o bem. Porque a justiça divina, ela é diferente da justiça humana. Porque ela é imbuída de um predicado peculiar, que é a misericórdia. Então, o que Deus quer? Que nós amemos aquele a quem odiamos ontem. Aquele a quem odiamos no passado, em experiência precedente, Deus quer que nós o amemos. Não é? Mas Jesus falou que nós devemos amar até os nossos inimigos. E os nossos inimigos são esses que nós recebemos como filho, que são o Pai nosso, são o nosso pai, são a nossa mãe, portanto, somos filhos dele. Esse é o nosso inimigo. É nesse sentido que Jesus colocou que devemos amar ao nosso inimigo. Seria difícil a gente amar o inimigo da encarnação, do momento. Mas, terminar essa encarnação, a gente iniciar uma nova encarnação, não lembrar esse inimigo, ele como inimigo. E aí nós recebemos como filho esse inimigo, ou formos filho dele, será muito mais fácil nós amarmos esse inimigo. É assim que trabalha o Pai e a justiça divina, para nos facilitar cumprir os nossos deveres de amor e amar esse nosso inimigo. Então você veja que Deus nos coloca tudo bem facilitado, porque senão a gente ficaria e viveria nos matando, nos trucidando e fazendo mal um ao outro, quase que encarnação após encarnação, porque se nós lembrássemos, não ia ter jeito de resolver nada, não é? Então, a questão é que a verdadeira vida se processa no mundo invisível. E no mundo visível, que é o nosso, a gente vem para corrigir os erros. E quando a gente faz direito, a gente volta para a dimensão espiritual feliz. E quando chegamos lá, vamos ser recebidos com aplausos, com felicidade. E aí, então, nos planificamos para uma encarnação, onde poderemos, então, estar libertos das amarras e das correntes que nos prendem aos sofrimentos, junto àqueles que vivemos experiências dolorosas no passado. Eu gostaria de passar a palavra, se a Luciene estiver aqui, eu não estou conseguindo perceber a todos, mas eu passaria a palavra. Então, passo para a Luciene, se ela quiser falar, ou então para outra pessoa que tiver vontade de dizer alguma coisa. Oi, boa noite. Minha internet estava meio ruinzinha, eu perdi o comecinho, mas eu consegui pegar a explanação da Vânia. E uma coisa assim que chamou atenção foi quando ela falou do Livro dos Espíritos, e justamente foi uma coisa que me veio à cabeça com esse texto do Emmanuel, que está logo no comecinho, na pergunta 17, 18 e 19, né? Que eu vou, só rapidinho, eu vou colocar aqui a 18, que eu acho que é mais oportuna ainda. Na pergunta 18, Kardec pergunta aos espíritos, né, pergunta 18 do capítulo 2, no Livro dos Espíritos, os elementos gerais do universo. Um dia o homem penetrará os mistérios das coisas que lhe estão ocultas, e que são essas coisas ocultas, senão as coisas invisíveis, né? E aí os espíritos respondem para Kardec: o véu se levanta para ele à medida que se depura. Contudo, para compreender certas coisas, precisa de faculdades que ainda não possui. E aí, na pergunta 19, se fala da ciência, né, que a ciência foi dada para o adiantamento do homem, e segue. Mas eu acho que o interessante que a gente pegar nessa questão número 18 é que resume exatamente o que Ezequiel falou desse último
parágrafo do texto do Emmanuel, que a gente tem que pensar. Para mim, são duas palavrinhas: merecimento e capacidade. Se a gente for considerar a Terra como uma escola, né, que é, na verdade, quando a gente aqui encarna, a gente é colocado numa condição de aprendiz, de aluno. E, com analogia com a escola, que aluno que aprende a formar palavras antes de ter conhecimento do alfabeto? Né? A gente segue um caminho lógico. E, através desse caminho lógico, a gente vai adquirindo conhecimento, vai aprimorando as nossas faculdades, né? Para que a gente possa formar as palavras, compreender as palavras. E aqui, no texto, exatamente essa analogia. A gente tem que ter esse estudo, né? Essa vivência na carne, para que a gente possa aprimorar o nosso espírito. E aí, como a Vânia bem falou, né, a gente tem as leis morais, além das leis morais, né, o desenvolvimento da inteligência também, para que a gente possa ter o merecimento e a faculdade desenvolvida para poder penetrar nesses segredos da natureza, nesses mistérios, né, dessas coisas que estão ocultas. Por isso que muitas vezes a gente fala, eu não acredito porque eu não vejo. Mas, assim, se a gente pegar todo o ensinamento espírita, o que era impensável até alguns anos atrás, hoje a ciência comprova. Por quê? Porque nós estamos evoluindo juntamente com o planeta, cada um no seu ritmo, mas a gente é impulsionado pelos nossos companheiros encarnados, desencarnados, pela própria condição do planeta. Então, eu acho que esse texto do Emmanuel, e até o que o Paulo quer dizer mesmo na carta, quando ele se dirige aos pagãos, né, que ainda não têm o conhecimento pleno de Deus, é que a gente tem que respeitar esse tempo, mas que a gente deve seguir firme nessa caminhada de conhecimento, para que a gente possa, através do conhecimento adquirido, das virtudes adquiridas, a gente tenha o merecimento de penetrar nisso que a gente ainda considera um mistério, algo inatingível para a nossa capacidade atual. Então, acho que é isso que eu tinha para dizer. Mais alguém gostaria de fazer um comentário? Eu passo a palavra para mais alguém que quiser expressar. E eu gostaria de enfatizar que quando o participante contribui com uma frase, pode puxar um gancho para que a gente possa fazer outras reflexões. Então, é sempre bem-vindo, sempre importante os comentários que a pessoa possa fazer. Às vezes, né, a pessoa fica um pouquinho constrangida, com vergonha, mas eu pensei nisso, mas eu não vou falar. Nos ajuda com certeza. Então, aquele que quiser se expressar, fique à vontade. Nós estamos aqui juntos, aprendendo juntos. Então, quem desejar fazer algum comentário, fique à vontade. Oi. Boa noite a todos. Eu entrei um pouquinho atrasado, mas consegui pegar aqui o texto e a discussão. E uma coisa que me veio assim à cabeça desse assunto todo, né? Até se a gente pensar na tarefa que a gente tem aqui de vir nessa existência para se melhorar, né? O ser humano tem aquela coisa de, às vezes, ser muito disperso, sabe? Então, uma forma eu acredito que uma forma de separar isso e manter a pessoa no foco do que ela veio fazer, do que ela veio tentar se melhorar aqui, exatamente por isso que se fez essa divisão do que é visível e do que é invisível. Porque se de repente se já é difícil se manter no foco do que veio fazer, tendo todas essas limitações, imagina se a gente tivesse acesso
a tudo que a gente tem de invisível, a todo o conhecimento que a gente acumulou, ou mesmo a toda a história das nossas vidas anteriores. Então, eu acho que é um modo de manter o foco da gente no que realmente interessa nessa encarnação que a gente está vivendo. Eu acho que é isso. Mais alguém? A palavra está aberta. Boa noite. Pensando até nas palavras finais, né? Quando o Ezequiel fez a leitura, a gente fala sobre passar, né? Cumprir o nosso compromisso e de não ter a repetição. Então, assim, antes, quando eu caía numa situação de repetição, eu falava, meu Deus, por que estou passando isso de novo? Hoje eu procuro ser mais grata até por esse motivo. De pensar assim, poxa vida, se eu falhei de alguma forma, também em benefício próprio, eu estou tendo a oportunidade de, nessa vida, fazer essa correção. Então, assim, antes o que poderia ser pensado como se fosse, meu Deus, por que de novo, né? Hoje eu agradeço de novo estar repetindo aqui, porque eu poderia estar levando isso para uma outra vida. Poderia não ter essa consciência de que se eu recebi essa oportunidade novamente, ela veio como benefício. Então, assim, hoje eu recebo ela até como uma graça, que se de alguma forma, por algum descuido, eu não consegui cumprir uma tarefa, eu estou tendo a oportunidade de realizar ela aqui, nesse momento, sendo a Alessandra. Então, eu tenho essa... E sempre penso assim, na dúvida do que fazer, o amor. O amor, eu acho que o Paulo, ele me mostra sempre esse caminho, o amor. Então, eu acho que quando eu não sei o que fazer, mas eu penso como amor na realização da tarefa, eu acho que a chance de errar é nula. Porque o amor, ele vai sempre abrir uma brecha, ele sempre vai acolher, ele sempre vai achar o melhor caminho, ainda que os momentos felizes sejam fracionados, vamos dizer assim. Então, acho que a chance de termos os momentos mais felizes no amor sempre é o melhor caminho. Muito bons comentários. Mais alguém desejaria expressar uma frase que seja a respeito do nosso tema de hoje? Coisas invisíveis. Mais alguém? Bem, então eu vou continuar. Ezequiel, poderíamos seguir adiante? Vamos ficar nesse tema? Poderíamos seguir para o próximo item? Vânia. O que você acha? Vânia. Oi, Rose. Quer fazer um comentário? Tá. É simplesinho, né? A gente, muitas e muitas vezes, na nossa casa, a gente sente a presença de um espírito, sozinha, entre aspas, mas a gente percebe que tem desencarnados próximos, não é? Às vezes, pelo que a gente está sentindo, por uma sensação gostosa ou uma sensação ruim, a gente percebe que tem espírito invisível aqui com a gente. Então, Roseli, depende, assim, da percepção, como eu havia dito na questão da mediunidade, realmente, você tem uma percepção, mas, de repente, se você faz esse mesmo comentário com alguém que não acredita, vai achar, não é, que estamos ficando malucos, não é verdade? Então, essa questão de perceber aquilo invisível, a Roseli realmente percebe, e muitos de nós, se prestarmos bastante atenção às nossas sensações e percepções, poderíamos chegar à mesma conclusão que a Roseli. Mas é que, como disse o Wilson, né, nós estamos, por vezes, muito dispersos, ligados no automatismo da vida, e não paramos para pensar, para refletir, porque, em realidade, o nosso sentimento perante este mundo invisível, perante o Pai Celestial, deveria ser
sempre e sempre de profunda gratidão, porque o amor do Pai por nós, ele é infinito. E, como disse Ezequiel, a característica maior da justiça divina, da ação divina em nossas vidas, é expressa através da misericórdia, através da misericórdia. E um dos atos mais misericordiosos do Pai Celestial é nos oferecer a oportunidade reencarnatória, que nos faz esquecer com aquele véu um passado, por vezes, delituoso, em que temos novas oportunidades. Eu não sei se foi a Carla, aqui não me aparece o nome, que falou de fazer novamente, passar por aquela mesma situação. Eu não sei qual foi a pessoa que falou, mas isso mostra um amadurecimento. Quando percebemos se estamos fazendo novamente a mesma coisa, uma mesma situação se afigura para nós novamente, é porque nós ainda não passamos por esta etapa. Precisamos aprender algo que nos possibilite galgar um novo degrau. Então, há uma maturidade no sentido de agradecermos mesmo aquelas situações que se repetem em nossa vida, porque são novas oportunidades que nos estão sendo oferecidas pela misericórdia divina para que nós avancemos. E eu passo a palavra para quem mais quiser contribuir com o nosso estudo hoje. Seria interessante que nós passássemos a adotar esse nosso modo de estudo em que todos pudessem participar. Porque quando nós estávamos fazendo o curso básico de Espiritismo online, aí era um curso, não é? Apenas eu falava e no final alguém comentava, quase nunca ninguém comentava. Mas esse modelo que nosso de estudo é diferente. Então é interessante que possa cada um também fazer a leitura em casa, fazer uma reflexão e depois trazer sua contribuição aqui no estudo, porque é um estudo, todos estudam juntos. Eu só queria aproveitar para mostrar para vocês aqui, eu sei que sai aí espelhado, invertido, mas esse livro aqui eu vou recomendar a leitura para vocês. O livro, o título é Jornada dos Anjos. A história se constrói diante de nossos olhos. O espírito que editou é Lúcius e a médium é Sandra Carneiro. É um livro bem grossão, assim, sabe? Não é para desanimar, não, mas ele tem aqui um total de 569 páginas, mas vale cada página, viu? Por favor, você poderia repetir o nome, o título do livro? Sim, Esse livro Jornada dos Anjos. Quem quiser ler, eu vou levar na Casa Espírita, eu empresto. Tá? Jornada dos Anjos. Esse livro aqui, ele traz a jornada, sobretudo, de espíritos capelinos, que vieram lá de Capela para cá, na última transição planetária deles. E Capela já está vivendo a fase de regeneração há milênios, então eles lá estão em um momento de grande evolução, porque quando inicia a regeneração do planeta, o que acontece? Os espíritos violentos, sobretudo, eles são retirados do planeta. Então, onde não há violência, não há mesquinhez, não há corrupção, não há guerra, e só tem pessoas tendentes ao bem, o avanço é muito grande e muito rápido, que é o que vai acontecer aqui no nosso planeta. E vai estar acontecendo. E esse livro, então, retrata a história desses capelinos, não é, em particular, e que são da época de Jesus, um pouco depois, né? Um deles é o espírito de um imperador romano chamado Constantino. Esse imperador romano foi ele que deu o nome da cidade de Constantinopla, que atualmente
tem o nome de Istambul, que é a capital da Turquia. Aliás, onde teve um negócio do terremoto lá. Então, a história desse Constantino, da esposa dele, do filho dele, do outro imperador, que na época eram dois, né, o Império Romano Oriental e o Império Romano Ocidental. E a trajetória deles vem até os dias atuais. Alguns deles não conseguem, embora a repetição das múltiplas reencarnações, e vivendo sempre ali, juntos, né, algumas vezes uns no mundo espiritual, outras vezes todos aqui no mundo físico. E é interessante notar como se dá a influência dos espíritos encarnados sobre os humanos, que estão encarnados, porque humanos somos todos nós. Né? E, na realidade, é mais do que uma influência, é um verdadeiro controle. Então, as encarnações, em grande medida, no ponto em que se dá a receptividade, que se dá a sintonia, esses espíritos, eles controlam a mente dos encarnados. E quando o encarnado está pensando, na realidade não é o pensamento dele. É um pensamento que é lançado por esse desencarnado, aí é assimilado como sendo o próprio pensamento, e a pessoa vai e faz. E normalmente é lambança. Então, acontece que os seres que vivem invisíveis aos nossos olhos, e que vivem nos mundos invisíveis, que no caso são os mundos espirituais, eu falo mundos espirituais porque existem várias faixas de vibração no mundo espiritual, onde os espíritos vivem. Vejam vocês que no próprio umbral, não é? Que é de onde nós viemos, a maioria de nós pelo menos, lá também não tem só um umbral. Lá é umbral é uma coisa só. Não, umbral não é uma coisa só. Tem umbral superior, umbral médio, umbral baixo, para dizer o mínimo, porque existem outras variadas vibrações dentro do próprio umbral. E fora do umbral, que é a quarta dimensão, existem muitas outras. Isso falando só em mundo astral, que é o mundo astral que nós estamos vivendo a nossa experiência. O mundo astral que é dividido em 7 tipos de astral. E aí, então, terminando o 7º, a criatura vai viver em mundos mentais, aí não vai mais ter corpo perispiritual. E no caso, o corpo espiritual, ele tem a sutilidade conforme a sua evolução. Então, esse livro aqui que eu falei para vocês, eu vou levar para a Casa Espírita, quem me emprestou foi o Gilberto, ele acabou doando para a Casa Espírita, eu vou levar lá. Quem quiser ler, vale muito a pena. Então, nós vemos como um fato acontecido há milênios reverbera, repercute até os dias atuais, passados 2000 anos. Então, o erro grave ocorrido no passado, gente, não é uma coisa simples de corrigir. Não depende só de você, depende dos outros implicados, e às vezes leva milênios para arrumar, como aquele outro livro que eu falei, Eustáquio, 15 séculos de uma jornada, no caso. O Eustáquio levou 1 milênio e meio. Então é preciso, como a Alessandra mencionou, aproveitar essa encarnação. A encarnação que nós estamos tendo, ela é preciosa, ela é santa, é uma encarnação a mais importante dentre todas as encarnações que nós tivemos. Por quê? Poderá ser a última, para muitos de nós será. Não haverá novas oportunidades. Tá? Há uma quantidade monumental de espíritos encarnados que não reencarnavam há milênios. E estão tendo, pela misericórdia de Deus, uma última oportunidade para a sua transformação, para a sua modificação, não acontecendo, e na maioria dos casos não acontece, desencarna, já são magnetizados, olha só, desencarna, já são magnetizados, que é uma espécie de um bracelete, uma corrente, uma marcação, não é? É que esse espírito não tem mais para onde ir. Ele já é magnetizado e dali ele já vai para um ambiente, não é? De onde dali ele vai ser exilado para mundos inferiores. E lá prosseguirá a sua jornada de aprendizado, para aprender o mínimo do mínimo, que é o básico, que é não ser violento, que não é fazer o mal para os outros, que é respeitar o semelhante, que é conseguir viver fraternamente uns com os outros. Mínimo, saber respeitar o semelhante, ser fraterno,
ser civilizado, não tá nem exigindo ser amoroso. Não, porque se você exigir isso para ir para o mundo de expiações e provas, para o mundo de regeneração, não ia ninguém, porque amoroso, verdadeiramente, são muito poucos. Então, como no Sermão da Montanha, Jesus fala, bem-aventurados os mansos e pacíficos, porque herdarão a terra. Então, a exigência é não ser violento. Porque os humildes, disse no Sermão da Montanha Jesus, verão a Deus, né? Então estarão numa condição superior, viverão em mundos superiores. Não vão precisar reencarnar como nós agora, não é? Aliás, os humildes, deles é o reino de Deus, é o reino dos céus. Bom, então, feito esse comentário sobre o livro que eu queria fazer, pra gente, porque ensina e explica muita coisa. E realmente faz a gente chegar à conclusão, em definitivo, que é obrigatório a gente buscar a nossa transformação, que é imperioso e que é inadiável. Inclusive, no livro, na parte final, é sobre a doutrina espírita, os centros espíritas, suas funções, e as pessoas que fizeram mal aos milênios atrás acabaram em contato com a doutrina espírita. Eram criaturas que reencarnavam só na Europa, depois foram reencarnadas nos Estados Unidos, e esses aí, como foi o Constantino, a esposa tal, o filho, aquela coisa toda, vieram reencarnar onde? No Brasil. Por quê? Porque no Brasil, onde tem o Espiritismo. O que foram beber dessa fonte? E é sugerido do livro que eles se dirigissem a Uberaba, lá onde o Chico ainda, né, com suas luzes, reverbera lá o Espiritismo, que nós sabemos que em Minas Gerais é o estado onde o Espiritismo ainda está na vanguarda, né? 17% de Minas é espírita, o restante do Brasil é 3%. Então, a Vânia tinha perguntado de ler o texto, mas eu acho que não daria tempo, Vânia, de ler tudo, fazer um comentário. Então, acho que é bom ficar aqui e terminar, né? Eu só gostaria, Ezequiel, de fazer um comentário a respeito desta obra que você relatou, em que parte dos encarnados ficam ligados a esses espíritos, né? E, na verdade, são controlados. E eu gostaria, então, de enfatizar a importância do espiritismo em nossas vidas, que pode nos auxiliar a quebrar essas algemas com o mal anteriormente realizado. E gostaria também só de citar não é uma história, é algo muito rápido que eu vou dizer, de um espírita que era um homem muito bom, sempre fraterno, querendo ajudar, e um dia ele se feriu, ele trabalhava numa máquina e perdeu o dedo. E ele ficou inconsolável, triste, porque ele considerava, puxa vida, eu procuro sempre fazer o bem, aconteceu isso comigo. E mesmo os colegas, aqueles que o queriam bem, que o admiravam, falavam a mesma coisa, não é? Então, só que ele soube dos bastidores espirituais de tudo aquilo que aconteceu, e que numa existência anterior ele havia sido um senhor de engenho e havia, por assim, um capricho, por um escravo não ter obedecido às suas ordens, numa situação lá que o escravo não pôde atendê-lo, e ele fez com que o braço direito do escravo fosse moído ali. E, por conta da misericórdia divina, diante das atitudes fraternas que ele teve, a justiça não se fez, não é olho por olho, dente por dente, não. Era para ele perder um braço, se assim fosse, mas diante de toda a sua atitude amorosa e fraterna, ele perdeu somente o dedo mínimo. Então, ele, no dia seguinte, embora tivesse uma licença saúde saído deferida para que ele ficasse um mês
fora do serviço, pois ele foi trabalhar no dia seguinte, e diante dos olhares surpresos daqueles que sabiam que ele ficaria afastado um mês, ele disse: não, eu posso trabalhar, eu vou dar um jeito, graças a Deus, não é? Agradecendo profundamente quando temos o conhecimento, quando percebemos a misericórdia divina agindo a favor de cada um de nós. Então, vamos aproveitar o que a doutrina espírita tem a nos ensinar, porque a doutrina espírita nos traz os ensinamentos de Jesus, sob uma ótica mais atual, modernizada. Afinal de contas, o Livro dos Espíritos foi publicado em 1857. É muito recente, se nós formos pensar. Então, queridos amigos, eram essas as considerações, e então eu perguntaria ao Ezequiel se poderemos, então, fazer já o encerramento da nossa aula, né? Nosso encontro de hoje. Nosso estudo. Pode sim, Vânia. Vânia, acho que o Rogério levantou a mão. Acho que ele precisa falar alguma coisa. Ok. Paz e graça, boa noite, tudo bem? Tudo. Alô? Oi. Pode falar, Rogério. Perdão, é porque eu ainda sou um pouco... Eu me perco um pouco com essa tecnologia ainda, né? Só fazendo um paralelo rápido só, a respeito do invisível, né? Igual vocês colocaram, com o serviço. Eu trabalhei 28 anos na área da segurança patrimonial. E atualmente eu trabalho já como técnico de trabalho, então uma área mais trabalhista. Quando eu fiz o curso e comecei a trabalhar, um universo muito maior e se abriu. Hoje eu consigo ver coisas que estavam atreladas ao meu serviço, que eu, como vigilante, eu não tinha a menor ideia do que era. Então, penso eu também que se adentrando mais a parte espiritual, a parte divina, muitas coisas mais se abrem e nós temos acessos, né, a percepção de um universo muito maior, né, que nos traz uma certeza sobre a vida e sobre tudo o que existe e o que para nós seriam até então impossível. Então, é o que eu entendi disso e senti de passar. Agradeço. Muito obrigado. Nós que agradecemos a presença de cada um, porque tenhamos a certeza, cada um dos participantes colaboram com suas energias amorosas. Então, obrigada pelo seu comentário, Rogério, obrigada a todos. E eu quero pedir desculpas à Alessandra, que como para mim não aparecia o nome dela, eu falava, mas eu conheço essa voz, mas para mim aparecia Casa Espírita, ou Centro, alguma coisa. Desculpe, viu, Alessandra? Mas, Ezequiel, podemos encerrar, então? Então, eu quero convidar a todos, neste momento, para que juntos possamos elevar o nosso pensamento a Deus, buscando mentalizar a figura amorosa de Jesus, nosso mestre, nosso guia. Vamos nos ligando também às fraternidades de Maria, nossa Mãe Santíssima, para que assim possamos rogar as bênçãos da paz, do amor, da fraternidade em nossas vidas, para que possamos despertar para essa realidade invisível tão urgente, para que possamos, como anteriormente mencionado, quebrar essas algemas que nos atrelam a um passado. E nós temos um futuro pela frente, onde o amor deve ser a base dos nossos pensamentos, sentimentos, palavras e ações. Assim, homenageemos neste momento, fazendo uma ligação com a Casa Espírita Maria de Nazaré. Vamos endereçar
e homenagear Maria, nossa mãe e protetora. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, ó Mãe de Jesus, rogai por nós, seus filhos, agora e na hora do nosso desenlace. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Com essa prece, então, estamos encerrando o estudo das cartas de Paulo hoje, desejando a todos um ótimo final de terça-feira, um descanso abençoado e que possamos, como eu sempre recomendo, nos prepararmos para dormir. Lembrando que nos prepararmos para dormir não consiste somente em tomar um banho, pôr um pijama, escovar os dentes, mas que nos preparemos espiritualmente, num sentimento profundo de gratidão a Deus, nosso Pai, e que possamos, no repouso do corpo físico, podermos atuar espiritualmente, sendo úteis e fazendo bem. Um abraço fraterno e apertado a cada um que hoje tiver oportunidade de participar conosco. Muito obrigada.